Olá, olá, bom dia para todo mundo. A gente está começando hoje uma série de lives que se chama Como Botar Preço Naquilo que se ama, né? Quanto vale o cachê? O tema de hoje vai ser exatamente esse, como botar preço naquilo que se ama. E eu vou começar aqui me apresentando para quem não me conhece. Oi, gente, eu sou a Priscila Pata. E eu sou professora de dança já há 22 anos, trabalho com dança há um pouco mais de tempo. E a ideia é começar a trazer um pouquinho do corpo onda, né, que é o meu método de dança, para o digital. Para quem já me conhece, já me acompanha dentro e fora das redes, sabe que eu estou tentando trazer o corpo onda cada vez mais para o digital. E uma das coisas que eu quero fazer é começar a ter essas conversas aqui sobre alguns temas que são comuns à aula de dança, a nós que somos professoras e professores de dança. Então, essa é a primeira coisa. Essa live que vai ficar gravada, ela é uma live primeiramente voltada para professoras e professores de dança, mas todas as pessoas que são interessadas em dança de alguma forma, que são simpatizantes ou estudantes de dança de outras artes, também são bem-vindos, bem-vindas, claro que sim. Então é isso, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre quanto vale o cachê, né? Como botar preço naquilo que a gente ama, que isso para nós que somos da área da dança, eu sei que para várias outras áreas artísticas é uma questão, mas como a área da dança é a minha área específica, eu tenho mais propriedade para falar dela, sei que é uma questão, assim, né, pra gente. Como é que você bota preço no seu trabalho? Como é que você bota preço naquilo que você ama, né, que é a coisa que você mais gosta de fazer na sua vida? E isso é um assunto importante da gente conversar, né? Porque a gente fica sempre com muito conflito, assim, né? Ai, meu Deus, eu sou artista, então eu amo isso que eu faço. O que eu faço é arte, né? O que eu faço é uma coisa que é super importante para a humanidade, para a sociedade, e por isso eu tenho dificuldade de enxergar aquilo que eu faço como um trabalho, tenho dificuldade de enxergar isso como um ofício, como algo que tem um preço para além de um valor, né? E esse é um ponto que, em geral, nós que somos da dança, a gente fica preso nesse ponto, porque a gente quer viver disso. Em geral, a gente estuda e se dedica para poder se profissionalizar nessa área. Mas quando chega o momento de cobrar e de receber, a gente não sabe muito bem como fazer isso, né? Então, o que é essa live hoje? Essa live, então, retomando, ela é especificamente uma live voltada para pessoas que são da área da dança, para professores e professoras de dança. A gente vai conversar aqui nesses dias sobre temáticas que são específicas da nossa área, mas todas as pessoas são bem-vindas, claro que sim. Quem for simpatizante de dança, estudante ou mesmo de outras áreas artísticas e do corpo é sempre muito bem-vindo e bem-vinda. E aí, esse vai ser o assunto que a gente vai falar hoje. Então, como que a gente pode começar a pensar, né, essa ideia de como botar preço naquilo que a gente ama, né? Então, por exemplo, a gente não vai falar aqui hoje sobre estratégias muito específicas, exemplos muito específicos. A gente vai dar um panorama, vamos começar a falar um pouquinho de algumas coisas que estão dentro desse universo que ainda é um certo tabu, né, para as pessoas da área da dança e especificamente para você que é professor ou professora de dança, né? Então, você sabe qual que é a melhor forma, né, de botar preço no seu trabalho, né? Isso é um assunto que a gente vai começar a conversar bastante por aqui, né? Se você é essa pessoa que, assim como eu, já tive muitas questões, já tive muita dificuldade, muitos conflitos, então essa live é para você, né? Vocês podem enviar esse aviãozinho para pessoas que vocês conhecem, que possam gostar dessa live. E eu, para poder ter essa conversa aqui, hoje eu vou seguir
o meu roteiro para eu não me perder. É um assunto que ele se cruza com muitos outros mais, né? Como em toda e qualquer profissão. Às vezes a gente precisa mesmo de uma certa orientação, né? Para a gente se manter dentro daquele tema específico que a gente quer falar. Mas pensando na profissão de professora de dança, de professor de dança, né? Que é uma profissão super antiga. De um modo geral, a gente começa a dar aula dando, né? A maioria de nós começa a dar aula dando. Um dia seu professor, a sua professora não pode dar aula por alguma razão e pede para que você o substitua. E aí quando você vê, você já está com a sua turma, quando você vê, você já está dando seus cursos, quando você vê, você já está com a sua escola, com o seu espaço. E aí você não sabe muito bem como que isso começou, por onde que passou. Você sabe que você está aí dando aula há não sei quantos anos, em não sei quantos lugares, né, de contextos diferentes. E ali as coisas vão acontecendo. E aí quando você vê, tem época que você está ganhando bastante dinheiro, mas tem época que você não tem nem para pagar o aluguel. E aí fica nesse ciclo, né? Que parece que ele é meio sazonal, né? Tem épocas que tem bastante trabalho, tem épocas que tem pouco, tem épocas que não tem trabalho nenhum. E aí, o que é, né? O que é cada uma dessas coisas e como que a gente, enquanto profissional da área da dança, da docência, a gente está falando aqui para professores e professoras de dança, como é que a gente pode também usar da nossa própria experiência para a gente aprender a ler o nosso mercado e aprender a se colocar mais e melhor nesse mercado, né? Então, uma questão que é de muitos e muitas de nós, né, professores e professoras de dança, é a dificuldade de viver daquilo que a gente faz, daquilo que a gente ama, né? Então, esse é um dos primeiros conflitos, né? A gente ama dar aula, a gente se vê nesse lugar todos os dias da vida, se sente realizado e realizada nisso, mas na hora de pagar as contas, via de regra, isso é uma questão, porque a conta não fecha, né? Aquilo que a gente ganha produzindo com o nosso trabalho, em geral, não corresponde àquilo que a gente precisa para honrar com as nossas contas, né? E aí começa, além de dar aula, a gente precisa também pegar vários trabalhos freelancers, ou em geral a gente precisa conciliar com outra área profissional, né? Quantas e quantas de nós trabalham em mais de um emprego, né? Em mais de uma área diferente para além da dança. E quando a gente vai conversar, né, entre nós, quando a gente vai trocar essas ideias, a gente fala, não, se eu pudesse eu viveria só de dança, né? Se eu pudesse eu faria só isso. Mais especificamente, né, pra gente que cada vez mais a gente vai trabalhando como professores e professoras de dança, né, a gente vai entendendo que o desejo comum é que a gente pudesse trabalhar só com aulas de dança. E as outras coisas, elas viriam como certos complementos, né? Porque como artistas que somos, a gente também gosta de se experimentar e de se colocar em outros lugares, né? Mas aí esses outros lugares, eles viriam de fato como um complemento profissional, muito mais nesse sentido do desejo, da experimentação, né? Essa coisa que é muito genuína de quem é artista, que é a necessidade de estar sempre recriando e reconstruindo, do que uma necessidade, né? Realmente de ter que pagar as contas, né? E como que pensar a forma como a gente cobra pelo nosso trabalho tem uma relação direta, então, nessa saúde financeira da nossa profissão como um todo, né? Como é que eu boto preço, né? Quais são os tipos de trabalho que eu ofereço como professora, como professor de dança? Quais são os contextos onde esses trabalhos estão localizados, para eu poder ir pensando essa precificação. Mas até a gente chegar lá, a gente precisa entender, né? E a gente vai ter várias conversas para falar especificamente desses pontos, né? Que sim, isso que a gente faz é um trabalho e já está na hora da gente começar a apaziguar, né? E naturalizar essa ideia, né? De que sim, é um trabalho. Né, como várias outras coisas que a gente acessa, às vezes até como público, como consumidor, também são trabalho. Né? Em geral, a gente
não tem problemas em pagar ingressos para assistir, por exemplo, um concerto de música ou um próprio concerto de dança, para ir ao cinema, e várias outras coisas que a gente acessa dentro do nosso contexto de arte. Nem vou sair dele, mas quando é a hora, às vezes, da gente cobrar, né, da gente botar preço, a gente às vezes estranha e fala, não precisa disso, né, isso, imagina, eu faço isso porque eu amo, não sei nem como é que cobra, né, e aí se você não sabe, alguém vai saber por você, né, que em geral é o que acontece, né, eu não sei como que eu cobro, então eu falo, não pode pagar aí o tanto que você acha que você pode pagar. E aí a pessoa que está te pagando, que não é profissional da sua área, em geral, ela vai botar um preço ou dentro daquilo que ela, das condições dela, né, que ela já pode pagar, ou baseado nos parâmetros da profissão dela, que vão ser diferentes dos nossos, né, via de regra. Então essa é a primeira coisa, né, se você não sabe como cobrar, alguém vai saber. E aí depois não tem como reclamar, né? Que foi pouco, que não correspondeu a sua expectativa ou mesmo a sua necessidade, né? Às vezes a gente realmente precisa produzir mais dinheiro para que a gente consiga, inclusive, continuar investindo na nossa própria profissão, né? Para a gente continuar se aprofundando, se aperfeiçoando e se atualizando, a gente também precisa pagar, né? Por outros cursos, né, por outras especificidades, porque aí às vezes dentro da área da dança a gente não vai consumir só produtos de dança, né, só as pesquisas e as atualizações, mas a gente vai para outras áreas do corpo e do movimento, né? Então é importante porque, gostando ou não, concordando ou não, a gente vive num mundo onde o dinheiro é essa energia, né, que faz essa ponte, que faz essa ligação entre as nossas áreas de atuação, entre as possibilidades que estão aí postas no mundo, né? Então, nesse sentido, a gente pode também naturalizar a relação com ele, entendendo que essa energia, como outras que tem no planeta, é uma energia que possibilita, muito mais do que uma energia que limita, né? Então, que a gente também entenda isso dessa forma, para que a gente possa, através desse entendimento de como cobrar pelo nosso trabalho, que a gente possa gerar renda para possibilitar coisas e não limitar, né? Possibilitar o nosso próprio estudo, nosso próprio aprofundamento, nossa melhoria dentro da nossa área, porque sim, a gente ama o que a gente faz, então a gente quer sempre entregar o melhor para as pessoas, mas para que possa possibilitar também que outras pessoas acessem aquilo que a gente faz, né? Se a gente entende que isso é uma coisa boa, né? Que tem algo, né, para trocar, para somar com as outras pessoas, então que essas pessoas cheguem. E para isso todos nós precisamos ter esses acessos. Mas aí eu vou voltar aqui. Uma das coisas que eu quero focar muito nessas conversas que a gente vai começar a ter é pensar o tanto que aprender a cobrar por aquilo que a gente faz pode ajudar, inclusive, a gente a dobrar o nosso faturamento mensal. E é isso que eu quero focar aqui para nós que somos professores e professoras de dança. Como que a gente consegue dobrar o nosso faturamento mensal? E é possível porque com os anos de experiência eu consegui fazer isso. Então hoje em dia eu trabalho muito menos, ganhando proporcionalmente muito mais ao que eu ganhava 10 anos atrás, 20 anos atrás, né? E isso tem a ver com um entendimento de mercado, né? Então, essa live vai começar a conversar sobre isso, né? E por que que investir, né? Por que que investir o seu tempo nisso vale a pena, né? Entendo que tempo é dinheiro, né, gente? Assim, em verdade seja dita, tempo e dinheiro são duas coisas muito importantes pra gente hoje em dia, principalmente considerando esse contexto que a gente está, né, mundial, de pandemia, considerando o contexto local do nosso país, com esse desgoverno que está aí, que mexeu muito na nossa economia. E nesse sentido, a nossa área artística tem sofrido bastante, né, com isso. Então, a gente entender o nosso mercado, né, de dança, como professores de dança e professores de dança, a gente entender como que isso funciona, entender o nosso trabalho dentro desse contexto maior, é muito importante para que a gente possa, a partir da melhoria do nosso trabalho, contribuir para o mercado como um todo.
Eu acredito muito, né, nessas coisas, quem me acompanha já sabe disso. Estou o tempo inteiro falando dessa coisa do micro para o macro, né? Do pessoal para o coletivo. Como que essas percepções e essas relações, elas se cruzam o tempo inteiro, né? Não é só uma coisa ou só outra coisa, mas elas estão sempre conversando e uma está sempre influenciando a outra. E me interessa esse lugar de pensamento e de entendimento de corpo que dança, por exemplo, como uma profissional, né? Como que eu posso melhorar o meu trabalho e minha atuação para que eu tenha melhores condições de atuar cada vez mais e melhor e a partir disso contribuir com o meu mercado, com os meus colegas e as minhas colegas de trabalho, com os estudantes e as estudantes que chegam para mim, sejam as pessoas que queiram se profissionalizar ou não, independente disso. Mas essa espiral, né, que vai de dentro para fora. Então eu considero importante muito dentro desse sentido, dentro desse aspecto, né, de pensar o nosso mercado de trabalho, a gente começar a se pensar enquanto uma classe artística de profissionais, né, que tem uma especificidade, né, que tem a sua atuação bastante pontual e importante e necessária dentro da construção de uma sociedade, né, se a gente está pensando uma sociedade cada vez mais coletiva, cada vez mais solidária, cada vez mais amorosa. Vocês vão ver que eu vou falar muito sobre o afeto do amor aqui e vou trazendo as definições, o que eu estou chamando de amor. Mas só para dar um spoiler, os meus referenciais teóricos são a Bell Hooks e o Eric Fromm. A Bell, ela é uma escritora, né, e poetisa, artista feminista. O Eric Fromm é um importante psicanalista. Então são figuras com as quais eu flerto para poder tentar entender isso que eu estou tentando chamar de amor e tentando colocar em prática nas minhas coisas, no meu trabalho, sobretudo com a docência em dança, né? Então, deixa eu seguir a minha cola aqui, ó, para eu não começar a me perder, que eu começo a falar e vou embora. Então, uma coisa que é legal da gente pensar é, para você cobrar bem o seu trabalho, não funciona, por exemplo, se você não tem noção exata sobre o valor do seu trabalho. Então, assim, o que é que você faz? Ah, eu dou aula de dança, mas você dá aula de qual estilo de dança? Como que você trabalha? Qual que é a sua didática? Qual que é a sua metodologia? Qual é o tipo de pedagogia ou de abordagem de ensino-aprendizagem em dança com o qual você trabalha? Há quanto tempo você trabalha com isso? Quais os contextos? É escola livre? É projeto social? É programa cultural? É universidade? É curso técnico? É aula particular no seu estúdio? Ou você só trabalha dando cursos em outros lugares? Como que é que você trabalha? Quem é você como profissional da dança, docente de dança? Então, sem ter essa noção muito clara, né, isso muito bem desenhado, a gente já começa a se distanciar, né, desse lugar de como saber cobrar bem, saber cobrar da maneira devida e adequada pelo trabalho que você vai desempenhar. E isso é uma questão muito importante para nós, que somos professores e professores de dança, porque, mais uma vez, né, a gente está situado dentro da área das artes, que é a arte da criação, da invenção e da pesquisa constante. Não que outras áreas não sejam, tá? Mas a nossa é com certeza. E essa maneira mais ou menos intuitiva que a gente tem em vários lugares de dança, de ir aprendendo a dançar, de ir aprendendo a dar aula, de ir aprendendo a coreografar, de ir aprendendo a fazer as coisas que a gente faz, ela é boa até o capítulo 2, né? Ou seja, ela tem aí o seu limite, né, digamos assim, de funcionamento, de atuação positiva dentro da construção da sua profissão como um todo, né? Dali para frente, a gente precisa trazer outros elementos e precisa trazer outros pontos de vista, né? E uma coisa que eu percebi dentro desse meu espectro, né, como professora de dança há 22 anos, é que eu precisava sair desse lugar da intuição e começar a entrar no lugar da racionalização, né? Quer dizer, eu tenho toda essa bagagem, toda essa experiência de dança que eu fui fazendo, muito sem pensar, muito sem planejar,
antecipadamente. E agora como é que eu olho, né? Como é que eu olho para esse mapa dessa experiência? Faça uma análise desse mapa no sentido de entender o que é que eu venho construindo isso esse tempo todo, para a partir daqui começar a tomar decisões mais assertivas, né? Eu quero ser esse tipo de professora de dança e não aquele, né? Eu quero trabalhar com essa linguagem de dança e não aquela, para este público e não aquele, né? Eu já experimentei bastante aqui, não experimentei ali, por exemplo, com esse tipo de público eu ainda não trabalhei. Então agora o meu foco vai ser esse. Com esse tipo de instituição eu ainda não trabalhei, então meu foco agora vai ser esse, né? Por exemplo, eu trabalhei muito com pessoas que não eram da área da dança. A maior parte dos alunos e alunas que já passaram por mim eram pessoas que nunca tinham tido nenhuma vivência com o corpo, não era nem só com dança. Nunca tinham feito ginástica, arte marcial, fisioterapia, pilates, qualquer outra coisa que envolva o corpo em movimento. E de repente caíram para mim. Então, isso, pensando na minha formação como professora de dança, foi excelente, foi um presente que eu tive, porque é a oportunidade que você tem de se experimentar como professora mesmo, né? Como alguém que tem algum conhecimento específico de alguma coisa e vai compartilhar isso com outra pessoa, né? Vai trocar esse conhecimento com outra pessoa. Então, até isso foi uma coisa que eu fui transformando, né? Antigamente, quando eu comecei a dar aula, eu achava que o professor, a professora era aquele que sabia e ia transmitir o conhecimento, né? Então, transmitindo o conhecimento, eu sabia, meu aluno não sabia, então eu ia passar para ele. Hoje em dia, eu acredito muito mais num lugar de troca de conhecimento, construção de conhecimento. Eu sei o que é o corpo onda porque a minha pesquisa, meu aluno não sabe, mas ele sabe outra coisa a respeito de corpo em movimento que eu não sei, e isso vai ser retroalimentado. E é mesmo, tá? Isso também é papo para outra live, não é para essa. Mas voltando aqui, não funciona então, né? Pensar em cobrar um cachê se a gente não tem noção de que tipo de profissional da dança somos, né? Então, o contrário disso vale, né? Cada vez então que eu começo a ter uma noção um pouco mais exata, né, uma noção um pouco mais clara, né, de quem eu sou como professora de dança, como professor de dança, isso vai me ajudando a pensar a precificação do meu trabalho, né? Então, uma coisa que a gente pode pensar, por exemplo, como que você pode pegar o seu currículo, isso é um passo, né? Um passo. Se eu pudesse dar alguma sugestão para a gente aqui começar a pensar isso de maneira mais concreta, né? Seria, pega o seu currículo e você vai analisar o seu currículo, né? O que está escrito lá? Olha para a sua história como docente de dança. O que foi que você já fez desde quando você começou até hoje? E dá uma analisada específica nisso, né? Olha só, eu já trabalhei em tais lugares, com tais públicos, né? Tantas horas, durante tantos dias, né? Nessa cidade, em outras, nesse estado, nesse país, né? Eu tive essas e aquelas experiências. Você vai começar a olhar para o seu currículo e vai começar a visualizar toda a sua experiência artística como professor, como professora de dança. E isso é um exercício simples, porém muito potente, mais uma vez, né? Na nossa área, via de regra, a gente vai fazendo as coisas de maneira mais ou menos intuitiva. Então isso fica aqui na nossa memória, mas às vezes a nossa memória nos trai, né? Às vezes a gente não lembra de tudo, ou não lembra com riqueza de detalhes. Então fazer esse exercício de abrir o seu currículo e de analisar o seu trabalho através do seu currículo, como um primeiro passo, uma primeira sugestão, é fundamental. Fundamental. Isso é uma coisa que eu faço bastante. Eu brinco muito com os colegas, os parceiros de trabalho que eu tenho, principalmente na rede Sola de Dança. A gente brinca muito falando que o meu currículo ele tem 11 páginas. Eu não lembro todas as páginas, claro que não, mas também dançando desde criança. Meu primeiro cachê de dança foi aos 7 anos de idade.
Às vezes deveria ter até mais páginas que eu não lembrei. Agora, de todas essas 11 páginas, quais são as experiências que foram mais significativas, né? Quais foram aquelas que ficaram impregnadas no meu corpo? Não só na minha lembrança, na minha memória, nesse lugar, mas na memória do meu corpo, né? Quais são as coisas que eu trago hoje em dia, que eu absorvo e incluo no meu trabalho. Então, esse exercício eu só consigo fazer lendo o meu currículo, olhando para o meu currículo. Então, essa é uma sugestão que eu já gostaria de deixar para a gente, e você vai ver que ao fazer esse exercício simples, você vai se surpreender com a quantidade de coisas que você já fez. Muito provavelmente você vai ter essa surpresa feliz, né? Essa surpresa positiva. De olhar e falar, meu Deus, é mesmo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro. Né? Por exemplo, quando eu estava fazendo uma das minhas análises de currículo e fiz uma há uns dias atrás, antes preparando essa live, foi muito legal, porque eu lembrei, por exemplo, de uma experiência que eu tive quando eu dei a minha primeira aula de dança. Né? Então, isso foi aqui em Belo Horizonte, há 22 anos atrás, no bairro de Santa Efigênia, que é um bairro super tradicional daqui de BH. E ali, no quarteirão ali do SESI Minas, né? Quem é de BH vai saber, tinha bem na esquina, né? Onde hoje é um restaurante que chama Oratório, bem ali na esquina, pertinho de onde era o meu meia ponta, o espaço ambiente, né? Aí pra quem é da área vai lembrar desses lugares que são super saudosos, nostálgicos pra gente que é da dança em BH. Mas nessa esquininha, há 22 anos atrás, tinha uma escola de dança que chamava Estúdio Luciana Ramos, que era a dona da escola. E o foco dessa escola era dança do ventre. Até tinha outras modalidades, né? Inclusive de artes marciais, não era só dança, mas o foco central dessa escola era dança do ventre. E aí foi lá que eu fui aprofundar os meus estudos em dança do ventre. Eu comecei estudando lá no bairro Padre Eustáquio, no Estúdio Center BH, que também é uma escola super tradicional de BH, do César Elias. Estudei lá um mês, aí conheci o Henri Neto, né, que veio a se tornar o meu mestre de dança. O Neto me levou para essa escola, que era onde ele estava trabalhando à época. E lá eu comecei a fazer o aprofundamento dos meus estudos em dança do ventre, inclusive a minha profissionalização. E aí o que era legal nesse estúdio é que a gente trabalhava na companhia, eu já estava na companhia do Neto, na Gotham Companhia de Dança. E a gente tinha aulas e ensaios diários, tá? Era de segunda a sábado, pelo menos, que a gente se reunia lá. Algumas boas horas, entre 3 a 4 horas, às vezes mais. Final de semana sempre era um pouquinho mais. Pra gente poder fazer aula de dança. Então a gente sempre tinha aula de balé clássico, depois a gente tinha aula de dança do ventre, depois os ensaios do repertório da companhia. Mas aí eu não fazia aula só com o Neto, eu fazia aula com a Silvanra Brito também, que foi uma super professora que eu tive, também era da companhia, mas a Silvanra era de, acho que pelo menos 2 gerações anteriores à minha, na dança do ventre, e é uma bailarina incrível, assim, inclusive também por coincidência ou não, Silvanra também tinha formação em balé clássico, ela foi uma das últimas alunas do professor Carlos Leite, né? O professor Carlos Leite foi a figura que fundou o Balé Minas Gerais, né? Assim, foi o primeiro professor mestre do Balé Minas Gerais, que hoje é a Companhia de Dança do Palácio das Artes, né? Eu vou falando, vai dando saudade, ó. Eu não conheci o professor Carlos Leite, tá? Mas conheço a história. Então a Sil, ela foi uma das últimas alunas desse cara que começou todo um movimento de escolas de dança, né? Em Belo Horizonte, junto com outros nomes, claro que sim. E a Sil estava nessa companhia e era minha professora. E aí um belo dia ela não pôde dar aula. Ela teve um imprevisto, ela não pôde ir, telefonou para o telefone fixo da escola, 22 anos atrás, e falou, a Priscila já chegou? A Priscila já chegou, a secretária da escola falando. Então pede para ela dar aula para mim, porque eu não vou conseguir dar aula hoje. Fala para ela dar o mesmo conteúdo
da última aula da semana passada, alguma coisa assim. Foi o que ela falou. E eu tava lá na sala já me aquecendo, me preparando para fazer a aula, quando a secretária me chama e fala, ó, a Sil ligou agora que não vai poder vir, pediu pra você substituir ela. E eu tive aquele momento de pane, né? Aí eu falei, como assim que eu vou dar aula? Eu nunca dei aula de dança, né? Até hoje eu só fiz aula de dança. E ela falou, não, mas ela falou pra você dar o conteúdo, sei lá, da última aula. Não lembro exatamente se foi a última aula ou última semana. Aí eu falei, tá bom. Isso eu lembrava o que era, né? Falei, tá bom, eu sei, as aulas eram mais ou menos estruturadas. Então eu conhecia o conteúdo da aula. E ali eu dei a minha primeira aula de dança. Eu não tenho memória de como que foi esse dia. Isso apagou da minha memória. Eu gostaria muito que algum dia meu corpo lembrasse disso. Eu lembro dessa situação específica, mas como foi a aula, eu não lembro muito bem. Fato é que de lá pra cá eu nunca mais parei, né? Dali eu comecei a dar mais aulas, substituir mais e mais. E outras professoras do estúdio. Aí quando eu vi, eu já estava com a minha primeira turma numa academia de dança do centro daqui de BH. Na verdade, nem era uma academia de dança, era uma academia de ginástica que também tinha dança. Aí quando eu vi, eu já estava com algumas alunas particulares. Quando eu vi, eu já estava viajando o Brasil todo, para fora do Brasil, para dar cursos, para dar aula. Quando eu vi, eu já estava começando a desenvolver o corpo onda. E agora eu tô aqui fazendo essas lives pra gente poder conversar sobre como cobrar pelo nosso trabalho. Então, só contando um pouco dessa história, né, para poder entender que todo esse processo foi um processo que me ajudou, por exemplo, a fazer essa escolha de vida, né? Não, sim, eu quero viver de dança. E isso significa que eu quero então pagar as minhas contas com dança, né? E aí, como fazer isso, né? Como pensar, né, esse trabalho, como pensar esse ofício e as especificidades dele para conseguir chegar numa equação que me permita precificar, né, cobrar, né, em dinheiro aquilo que eu ofereço como a minha experiência artística profissional, né, como algo muito específico que eu faço que outra pessoa não faz. Existem outros e outras professores de dança que trabalham com vertentes diferentes, algumas vão até ser parecidas, mas a forma como eu trabalho, só eu trabalho, né? Então, para isso eu precisei voltar lá no meu currículo, as 11 páginas do meu currículo, ler essas 11 páginas de currículo, tirar dali quais foram, né, ainda até hoje, os pontos que eu considero mais relevantes dentro dessa trajetória e começar a traçar um mapa de tudo isso que eu vinha fazendo esses anos todos e faço até hoje. E ali eu fui começando a ter uma noção do tipo de profissional de dança que eu sou, né? Que tipo de professora de dança sou eu nesse momento? Eu já fui outra, em outros momentos, muito provavelmente eu vou ser uma terceira mais adiante. Mas hoje, nesse momento, né, eu sou uma professora, por exemplo, que me considero uma artista professora, que trabalha em contexto de vir mestre, que está desenvolvendo uma pedagogia de dança embasada no amor, através do meu método chamado Corpo Onda, né? Então, assim, eu já fui lá na frente, só para poder dar um exemplo, né, assim, mais claro, né, de onde eu gostaria de chegar com essa série de lives, para poder, a partir da minha experiência, né, compartilhar e quem sabe contribuir para os meus colegas, para as minhas colegas de trabalho, né? Lembrando que essa live é uma live para professores e professoras de dança, apesar de que todas as pessoas são muito bem-vindas aqui, claro, e sempre, mas só para situar e contextualizar vocês que ao longo desses dias eu vou falar especificamente para os meus colegas de trabalho, para as minhas colegas de trabalho, professoras e professores de dança, para a gente juntos e juntas pensar a nossa profissão e sim, a gente aprender a ganhar mais dinheiro
com aquilo que a gente faz, para a gente poder ter independência financeira, para a gente poder ter mais autoridade, né, perante o mercado, para a gente poder ter respeito das pessoas, para a gente poder ter validação do nosso público, dos contratantes, né? Aquele profissional, aquela profissional que sabe o que está fazendo, né, e que sabe como se colocar no mercado, ele muito dificilmente vai ter crises de trabalho. Claro, tudo é sazonal, tem época que é melhor, tem época que é pior, mas a gente vai começar a sair desse lugar de eu não consigo pagar as minhas contas com aquilo que eu faço e por isso eu preciso procurar, né, opção em outras áreas para além da dança, sendo que é na dança que eu me encontro, sendo que é isso que eu amo fazer. É isso que minha alma e meu corpo me pedem, é onde eu me sinto mais honesta, é onde eu me sinto mais inteira. Então, é isso. Se você gostou desse papo que a gente começou a ter aqui hoje nessa série, quanto vale o seu cachê? Envie essa live para todas as pessoas que possam estar interessadas nisso. Essa rede de apoio é fundamental, né? Para poder fazer as informações chegarem nas pessoas certas, né? Então, a gente vai falar, deixa eu ver aqui na minha cola, na próxima live a gente vai falar sobre tipos de aula, né? Você sabe quais são os tipos de aula que existem, né? Quais são os jeitos, né? Assim, como que a gente pensa um tipo de aula de dança, né? Por exemplo, um spoiler é aula de dança estruturada, né? O que é isso, né? A gente vai começar a conversar sobre isso, muito provavelmente vai ser amanhã. Eu ainda estou ajeitando a minha agenda e vou informar vocês aqui pelo meu Instagram. Mas a gente vai conversar sobre os tipos de aula de dança. Quais são os tipos de aula de dança que existem, que eu posso acessar, ou que eu já esteja acessando, e como que eu posso usar isso de maneira mais estratégica para poder aumentar o meu faturamento mensal, dobrar o meu faturamento mensal. Como que cada um desses pontos, cada uma dessas coisas é fundamental para que lá na frente eu consiga dobrar o meu faturamento mensal. Então é isso, um beijo para vocês, bom dia, boa semana pra gente e até amanhã.